Pode passar o próximo slide, Mateus capítulo 24, coloque-se de pé, versículos 1 e 2. Quando a gente pensa Israel no fim dos tempos, algumas coisas têm que acontecer. Eu vou falar de duas, que está acontecendo a primeira e a segunda vai acontecer. É uma questão de tempo, não se, mas quando vai acontecer, e nós vamos ver isso biblicamente. A primeira fala justamente da reconstrução do terceiro templo em Jerusalém. Não é o templo do Macedo, lá em São Paulo, não é esse, não, o templo de Salomão, não. É o templo bíblico, que vai acontecer, talvez nos nossos dias, mas antecipando aí, né, o período da tribulação e, claro, antes, né, com o arrebatamento da igreja. Então, Mateus capítulo 24, versículos 1 e 2, diz assim, todo mundo achou? Amém? E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Oremos. Pai, fala conosco, Senhor. Desperta a tua igreja. Possamos estar compreendendo, entendendo os tempos que estão diante de nós e que possamos, ó Deus, viver pelas coisas eternas enquanto estamos aqui de passagem. É o que eu te peço e oro assim em nome do Senhor Jesus. Abençoe a tua igreja hoje até aquele dia que o Senhor vier nos buscar no arrebatamento, em nome do teu Filho. O seu trono e reinou por 33 anos em Jerusalém. É por isso, irmãos, que Jesus estava no Monte das Oliveiras, olhando para o monte do templo, como sacrifício, porque dava para ver o sacrifício. Ele, como o Cordeiro de Deus, ia ser sacrificado. Mas a sua despedida, né, o Monte das Oliveiras, ele estava lá como profeta. O Monte Moriá apontava para Jesus como sacerdote, que está intercedendo por nós. Mas o Monte Sião é o monte do governo. Por isso que ele se despede lá do Monte Sião, celebrando a última Páscoa judaica e instituindo a ceia do Senhor, em que ele diz assim, do cálice, do quarto cálice, que é o cálice do reino. Ele diz assim, não tomarei até que o tome novo no meu reino. É o Monte Sião. Ele se despede como rei. Porque quando ele voltar, ele vai voltar como leão da tribo de Judá. Ele vai voltar para reinar e vai governar. Da onde? Do Monte Sião, sobre todo o mundo. É esse o contexto de Jerusalém. Então você sempre sobe. E a palavra para subir é elevar. É se elevar, não só fisicamente, mas espiritualmente. Por isso que eles vão subindo para Jerusalém cantando. Sabe lá o Cântico dos Degraus, que você encontra em alguns salmos da Bíblia? Os peregrinos vão subindo e cantando aqueles salmos, tá bom? Bem, esse é o contexto aqui. Só que Jesus diz, o templo vai ser destruído. Não ficará pedra sobre pedra. Foi incendiado o templo na revolta judaica. E vocês sabem, os despojos de guerra é o ouro que se conquista, é as coisas de valor que você conquista da cidade. Um terço vai para Roma, um terço fica com o general, ali os seus soldados, e um terço é para custear a guerra. Então, o que os soldados faziam? Removiam as pedras para raspar o ouro que tinha derretido. E essas pedras estão lá caídas até hoje, lá no Ofel, mas também elas foram utilizadas pelo o sultão lá da Turquia, no Império Turco-Otomano, chamado Suleiman o Magnífico. Ele usou aquelas pedras para colocar na muralha, refazer a muralha de Jerusalém. Então você pode estar andando na muralha de Jerusalém, pisando numa das pedras do templo. Já parou para pensar um negócio desse? Agora, isso tudo estava soterrado, irmãos. Isso foi escavado. Anos escavando. Isso é só para a gente ter uma noção de como foi marcante a destruição do templo. E os judeus estão de luto até hoje. Por isso que você vê os judeus de preto. Quem são esses judeus religiosos que estão em luto por causa da destruição de Jerusalém e do templo? E se alguém aqui já foi no casamento judaico, eles têm uma cerimônia que eles pegam um copo e pisam. Esse copo é para dizer assim, olha, nós estamos celebrando aqui, mas nós temos que lembrar que o templo foi destruído. Ou seja, nós estamos celebrando, mas ainda não é a celebração que teremos quando o templo for reconstruído. E isso está na mente, na memória e no coração do povo judeu. Já no próximo slide, nós temos aí o Domo da Rocha, lá no Monte do Templo, falando da diáspora judaica.
né? O que tem lá são o Domo da Rocha e a Mesquita de Al-Aqsa. A Mesquita de Al-Aqsa está no canto, e tem 3 andares para baixo, cabe muita gente lá. Agora, aí em cima, no monte do templo, cabe 250 mil pessoas. São vários campos de futebol lá. Então, realmente é impressionante, né, o tamanho. E ainda foi isso porque foi ampliado por Herodes. Quando a gente entra dentro do monte do templo, e a gente vê aquelas pedras enormes, eram pedras de arrimo, para poder aplanar o templo, né, o monte, e ainda estender ele. Então é um negócio assim fabuloso, realmente, entrar dentro lá do monte do templo em Jerusalém. Pode passar o próximo? Desde a destruição de Jerusalém pelos romanos, a reconstrução do templo judaico, não só o desejo, mas é a oração, meus queridos, como o dever de judeus conservadores, ortodoxos e nacionalistas. Eles estão orando. Olha só o próximo slide. Eles fazem a seguinte oração: seja do teu agrado, eterno, nosso Deus, e Deus de nossos pais, que edifiques o santuário, né, uma referência ao templo, brevemente em nossos dias, e nos faça participar da tua lei, e lá servir-te-emos com temor, como nos dias antigos e como nos anos passados. O judeu religioso faz essa oração diariamente. Então parece uma coisa distante para nós, né? No ano 70, lá 1900 e quantos anos aí, mas para o judeu não. Eles continuam com a ideia fixa na mente e no coração de ter o seu templo reconstruído. E eles sabem que eles foram dispersos e a dificuldade, porém, eles sabem da profecia. Pode passar o próximo slide? Vá comigo agora para um texto paralelo aqui, de Daniel, capítulo 9. Vamos ler aqui o profeta Daniel, capítulo 9, os versículos 25 a 27. Vá lá comigo, porque esse texto é fundamental. Ele fala justamente que o templo seria reconstruído no futuro. Olha só, deixa eu ler com vocês aqui os versículos 25 a 27. E depois das 62 semanas será cortado o Messias. Fala da data do dia que Jesus iria morrer. Mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade, falando dos romanos, e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Já vamos ver isso em Mateus novamente, no capítulo 24. E ele, esse príncipe, o anticristo, apontado por Daniel para tempos futuros, ele firmará aliança com muitos, por uma semana de anos, 7 dias, 7 anos. E na metade da semana fará cessar o sacrifício. Depois dos primeiros 3 anos e meio, ele vai cessar o sacrifício. E mais, e aí diz assim, fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Daqui, depois, amanhã, nós vamos para o Apocalipse, porque a mensagem de amanhã à noite é sobre a batalha do Armagedon, que é uma referência aqui a essa última parte de Daniel, tá bom? Então ele está dizendo, vai ser feito um acordo de 7 anos, vai quebrar o acordo no meio, 3 anos e meio, e nesses 3 últimos anos e meio, o anticristo vai perseguir Israel, vai atacar fortemente Israel, e aí então o Vale do Armagedon entra na história aqui. Mas já no próximo tópico, tendo isso em mente, os judeus sabem que é uma questão de tempo para eles reconstruírem o templo. Pode passar o próximo. Tanto, meus queridos irmãos, que eles já têm o templo pré-moldado. E foi feita uma pesquisa, cerca de 80% da população acredita que Israel, eles falando, né, eles mesmos sendo entrevistados lá em Israel, que Israel tem o direito de ter o seu templo. Veja bem, Roma, né, tem o Vaticano, a Igreja Católica, os muçulmanos têm Meca e Medina e Al-Aqsa, lá em Jerusalém, porque os judeus não teriam o seu templo também, o direito de ter o seu templo. Eles têm tudo em pré-moldado, preparado para reconstruir. O que falta é o que nós vamos ver aqui no nosso próximo tempo. Agora, tem 80%. Quem são os 20% que são contra? Vocês têm ideia? Os judeus ateus. A população de judeus ateus em Israel é de
20%. Eles estão contra. Irmãos, vou dar duas informações já. Mas pensa bem, os judeus ateus nem querem ter vínculo religioso com Jerusalém ou com a fé dos seus antepassados. É claro que eles não vão ser a favor da construção de um templo. Eles nem acreditam em Deus, mesmo estando na terra de Israel, onde até os incrédulos, como dizia o primeiro-ministro de Israel, até os incrédulos acreditam em Deus. Porque a história está lá para ser comprovada. Já no próximo tópico, só falta decidir o lugar do templo e ter um acordo com o governo jordaniano e palestino quanto o monte do templo. Deixa eu explicar isso aqui para vocês. Vamos lá. Quando Israel se tornou nação em 48, eles tinham 3 frentes de batalha. No dia 14 de maio foi o dia da independência, no dia 15 de maio a guerra da independência. 3 frentes, no norte com a Síria, no sul com o Egito e no centro com a Jordânia. Como eu disse, o primeiro-ministro de Israel era Davi Ben-Gurion. Ele chegou uma hora que ele falou assim para a sua liderança: não tem como a gente vencer as 3 frentes. Vamos ter que abrir mão de uma. No norte não podemos perder as fontes da água lá do Monte Hermon. Sem água acabou o país, não tem nação. Mas no sul está vindo pelo deserto os tanques egípcios. Vai varrer Israel. De quem que ele abriu mão? Jerusalém. 25 sinagogas foram queimadas. Os judeus foi proibido de 48 até 67 de visitar Jerusalém e de ir lá no Muro das Lamentações. Isso é nossa história agora, irmãos. Imaginam, teve pessoas, políticos, que romperam com ele e nunca mais fizeram amizade, porque ele abriu mão de Jerusalém. Vocês estão entendendo a complexidade que é, mas a Bíblia já disse que não seria fácil, né? Seria em tempos difíceis, como acabamos de ler em Daniel. Porém, olha que impressionante. Quando Israel venceu a guerra da independência, a faixa de Gaza ficou na mão do Egito. E o Egito nunca deu a faixa de Gaza para os chamados palestinos. Quem que foi entregar a faixa de Gaza para os palestinos? Israel, depois que eles conquistaram também em 67. Agora, olha que interessante. Jerusalém esteve na mão dos jordanianos. Eles nunca deram também para os palestinos. Quem que vai conquistar Jerusalém e vai permitir que todo mundo entre em Jerusalém? Israel. Só para vocês terem um pouquinho da ideia da história da geopolítica atual. Bom, então, Israel precisa de um apoio externo e interno e próximo ali para poder pensar em reconstruir. Você pode dizer assim: pastor, mas isso parece impossível. Era impossível Israel voltar a ser nação e voltou a ser nação. Era impossível Israel conquistar Jerusalém, Israel conquistou Jerusalém. Que é justamente os próximos tópicos que eu quero abordar com vocês. Pode passar? Olha só, conforme o grande filósofo judeu medieval Maimônides, em seu código da lei judaica, ele argumentou que toda geração de judeus devia fazer o esforço possível, necessário, para reconstruir o templo. Isso quer dizer agir politicamente, agir religiosamente, agir economicamente. E é isso que Israel vem fazendo. Pode passar o próximo, e agora eu quero ver com vocês 2 eventos que fazem com que isso seja possível. Não sem acordos, não sem negociação, não sem realmente muito trabalho, mas as coisas estão acontecendo de um jeito que esse ano a Arábia Saudita ia fazer um acordo de paz com Israel. Irmãos, a Arábia Saudita tem uma lei que proíbe os judeus de entrarem lá. Na Guerra do Golfo, os judeus que faziam parte do exército americano, eles não entravam com o nome de judeu. Foi dado para eles uma categoria intermediária, para eles poderem usar as bases lá na Arábia Saudita, isso em 93. É só pesquisar isso. Mas no último governo, sem ser o do Biden, do Trump, com o Jared Kushner, que é judeu, e ele se encontrou com o rei da Arábia Saudita no governo que eles foram visitar, e é ele que está costurando um acordo. O acordo só não aconteceu porque o Hamas atacou Israel no ano passado.
Uma das razões do Hamas ter atacado Israel foi justamente tentar impedir um acordo de paz. Porque imagina a Arábia Saudita tendo acordo com Israel econômico para passar o gás ali, que Israel descobriu no Mediterrâneo, e que vai ter parceria com a Arábia Saudita, passando por Creta, Grécia, e abastecendo a Europa, porque os russos fecharam a torneira. Vocês estão entendendo? Questões econômicas, questões políticas e questões religiosas, tudo isso vai se somando para que a profecia aconteça. Nós estamos vivendo esse tempo que aponta para o fim, e Israel está envolvido nisso. Bom, nasceu Israel em 14 de maio de 1948, cumprindo essa profecia aqui comigo. Vá lá comigo para profeta Isaías, capítulo 66. É simplesmente impressionante o que nós vamos ler em Isaías 66, que podia ser justamente a manchete, né, quando Israel se tornou nação. Isaías, capítulo 66, versículo 8. Diz assim: quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. Eles passaram pela Primeira Guerra Mundial, eles tiveram a promessa do rei do Reino Unido, que ele daria a terra para eles, não deu. A Inglaterra era a potência mundial da época, ela deixou de ser a potência mundial no fim da Primeira Guerra Mundial. Aí, meus queridos irmãos, você tem a Segunda Guerra Mundial, e aí os Estados Unidos se torna a maior potência mundial, juntamente com a Rússia, e vocês sabem o que acontece, o Holocausto, 6 milhões de judeus mortos, não tinha como a ONU não conceder para eles o direito e a promessa que a majestade britânica tinha dado no final da Primeira Guerra Mundial. Tem umas coisas aqui que não dá tempo para falar. Então percebam que as coisas vêm acontecendo. Se cumpriu, com dor de parto, com luta, suor, sangue e lágrima, nasce Israel num só dia, 14 de maio de 1948. E aí eles ficaram, pode passar até o próximo slide, aí eles ficaram até 67, quando na Guerra dos 6 Dias, eles conquistaram Jerusalém. Irmãos, eu fiz um estágio transcultural missionário em Israel com a minha família por 6 meses. Então eu estudava hebraico moderno durante 4 dias, e os outros 3 dias a gente viajava pelo país. Eu vivia assim como os patriarcas. Nós alugamos um quarto lá em Jerusalém, numa missão evangélica espanhola, né? E assim dava para a gente passar esse tempo lá. E aí a gente viajava pelo país os dias, alugava um carro, compramos uma barraca e a gente dormia na barraca. Sabe os patriarcas? Eu tive uma vida de patriarca com a minha família. Compramos uma barraca de 4 lugares, não coube todo mundo lá dentro, tive que dormir no carro. Aí no outro dia eu comprei uma de 6 lugares, aí coube todo mundo. Sabe, enquanto o pessoal desacampávamos na frente dos hotéis 5 estrelas, mas era só abrir a parte de cima da barraca, milhares de estrelas a gente via. Sabe, entenderam o que eu estou falando, né? É assim, a vida de missionário é assim. Mas foi maravilhoso, os meninos gostaram, foi tremendo, certo? Nós tínhamos uma senhora que era vizinha, uma senhora israelense, que fizemos amizade, evangelizamos eles inclusive, e ela falou assim: você quer aprender hebraico do dia a dia? Eu falei: eu quero. Então, antes de você ir para a aula, nós vamos fazer caminhada. Ela tinha um problema na coluna, então a gente fazia caminhada. E ela foi me contando, eu cresci sem poder ver o muro, até que nós conquistamos Jerusalém. Eu estava fazendo caminhada com uma senhora que era uma dessas pessoas que foi privada, como judia, né, de ver o muro, de ir lá orar no muro. Bom, tem várias histórias para contar, mas deixa eu fechar aqui. Em 67, Israel conquista Jerusalém. E eu quero ler com vocês o Salmo 137. Volta aí algumas páginas e vamos lá para o Salmo de número 137. Olha o que está na mente e no coração do judeu até o dia de hoje em relação a Jerusalém. Esse salmo é simplesmente maravilhoso. Salmo de número 137, versículos 5 e 6.
Diz assim, vou ler para os irmãos. Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha direita da sua destreza. Se me não lembrar de ti, apegue-se-me a língua ao meu paladar, se não preferir Jerusalém, a minha maior glória. E aí, irmãos, olha que interessante, lá em Hebreus diz que existe a Jerusalém celestial. Aqui a gente tem que pensar um pouco no hebraico. O hebraico existe a forma no singular, existe a forma no plural e existe a forma dual. A palavra Yerushalayim, esse im, é o sufixo dual, que quer dizer parte. Yadaim, mãos, um par de mãos, braços, né? Regalaim, um par de pernas, Enaim, par de olhos, narina, boca. Entenderam o dual? Jerusalém é escrito no dual. Existe a Jerusalém terrena e existe a Jerusalém celestial. É por isso que ela está no dual. Agora, olha que interessante. A Jerusalém terrena é de Israel, mas a celestial é de todos aqueles que nasceram de novo, que creram em Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal, tá bom? Então, eles conquistaram Jerusalém em 67. De lá para cá, algumas coisas vêm acontecendo. Pode passar? Eles, então, têm trabalhado para realmente reconstruir o templo, os religiosos. Isso não era levado para a questão política até 2 anos atrás, em que um parlamentar disse: por que nós, judeus, não podemos discutir sobre a possibilidade no parlamento de reconstruir o templo? Agora já começou a entrar na arena política, religiosa, econômica, e agora está entrando na parte política. Por isso, acordos com a Jordânia, acordo com os palestinos, isso tudo está sendo costurado, irmãos, na política internacional. Agora, olha que interessante essa imagem que eu vou mostrar para vocês. Vocês estão vendo os judeus orando no muro, que é o que sobrou da proteção do templo. Agora, olha a próxima imagem. Os muçulmanos estão de costas para Jerusalém, fazendo a sua reza voltado para Meca. Para eles virarem para Meca, eles têm que estar de costas para Jerusalém. Bem significativa essa imagem, não é? Pode passar o próximo. O grupo que está encabeçando a reconstrução do templo, além de ter as pedras prontas, eles também têm os utensílios. Isso tudo está lá no Institute of the Temple, que você pode acessar. Eu estive lá, passei no museu, tudo conforme está escrito lá em Êxodo 25 até o capítulo 31. Eles têm a menorá, o castiçal de ouro. Quem faz o seguro disso, que cuida, é o Banco Safra. O Banco Safra tem uma sinagoga dentro do monte onde tinha sido construído o templo. E você pode visitar lá. É umas coisas que estão acontecendo nos nossos dias. Pode passar? Pode passar? Tudo que você lê lá em Êxodo, eles fizeram conforme está escrito lá. Pode passar? Pode passar, até as roupas. Inclusive, eles foram lá para o Egito, porque acharam, os arqueólogos egípcios, um linho da época dos faraós. E eles foram lá estudar esse linho e reproduziram em laboratório. Pode passar? Lembra? Essa placa que dizia santidade ao Senhor? Fizeram também, que é onde é usado na mitra do sumo sacerdote. Pode passar. Até os instrumentos musicais que Davi, né, ele usava e depois foi usado, ele fez alguns e foi usado no templo, eles fizeram. Pode passar. A arca da aliança também eles fizeram na medida e conforme está lá em Êxodo. Pode passar. E ainda tem mais. Segundo a Bíblia, os gentios ajudaram a construir o templo de Salomão. Lembra de Irão, lá de Tiro? Lembra de Esdras? Lá o Ciro diz que ele vai ajudar a reconstruir o templo e Jerusalém. Então são os gentios reconstruindo o templo. Irmãos, deixa eu dar um aspecto aqui político só para vocês entenderem. O Barack Obama,
ele foi 2 mandatos presidente dos Estados Unidos. No primeiro mandato, ele ganhou o prêmio Nobel porque ele prometeu paz para o Oriente Médio. Ele conseguiu fazer isso? Não. Eu acho que ele devia devolver o prêmio, vocês não acham? No governo do Donald Trump, ele mudou a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. Ele ganhou uma moeda e uma cidade com o nome dele, e ele foi chamado de o Ciro Moderno. Vocês estão entendendo como o judeu está pronto para ser enganado por qualquer um? Ou seja, o anticristo. Qual é a palavra que a gente mais usa e ouve lá em Israel? Shalom. Bom, você vai falar bom dia, não precisa falar bom dia, você pode falar shalom. Serve como bom dia, boa tarde, boa noite, oi e tchau. Uma questão econômica também, né? Mas eles estão pedindo isso. Qualquer um que tivesse as condições que eu falei aqui, economia, questão econômica, política e religiosa. Quem vai ser? Quem vai ser? Não precisa pensar muito, o anticristo. Então eles estão esperando, estão sendo preparados para isso, meus irmãos. E agora tem mais um detalhe, pode passar. Eles têm a novilha vermelha lá na Galileia. Para que serve a novilha vermelha, pastor? Lá em Números e Hebreus fala, essa novilha que vai ser sacrificada, as suas cinzas é para purificação, para purificar o santuário, o templo. Eles não tinham nenhuma, agora eles têm 2, 3, 4, já até perdi o número. Eles têm lá. Surgiu numa fazenda do Texas e foi levado para lá. Irmãos, eles têm um vídeo na televisão, esses judeus ortodoxos, mostrando a novilha chegando lá, uma atração. Eles estão preparados para isso, eles estão se preparando para isso. Nós estamos vendo isso acontecer nos nossos dias, meus queridos irmãos. E tem mais, quando a gente pensa nessas questões, né, proféticas. Eles vão ter o apoio de grupos, por exemplo, os religiosos, como, por exemplo, aqueles que fazem sacrifício de animais. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Porque eles vão voltar a sacrificar animais. Todo ano eles têm feito um treinamento de abater o cordeirinho na Páscoa, que nasceu na Páscoa do ano passado, com 1 aninho. Tem um irmão judeu crente, que o sobrenome dele é Cohen. Cohen, em hebraico, quer dizer sacerdote. Ele entrou em contato com a agência judaica e ofereceram para ele um curso de sacerdote em Jerusalém. E ele dizia assim, mas eu sou um judeu que crê em Jesus Cristo. Sabe o que eles disseram? Não tem problema, nós vamos pagar o curso para você. Nós queremos que todos os judeus com o sobrenome Cohen sejam treinados para quando nós tivermos o templo, voltarmos a ter o sacrifício. Todo judeu que tem o sobrenome Levi é da tribo de Levi. É um levita, mas todo judeu que tem o sobrenome Cohen é da casa de Arão. Cohen, em hebraico, quer dizer sacerdote. Então, eles estão dando já o treinamento, já faz tempo isso. Vocês estão preparados para quando eles tiverem as condições de reconstruir o templo, fazer a coisa acontecer e funcionar. Por fim, nessa parte, vá lá comigo, pode passar o próximo slide. Vá comigo agora para 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Aqui está o alerta, né? Tessalonicenses vai dizer assim, quando disserem paz e segurança, então virá repentina destruição. Mas olha essa fala aqui do apóstolo Paulo, inspirado sobre esse assunto. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Qual é o nome dele? Anticristo, um outro nome, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e se adora, e de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Para que isso aconteça, o templo tem que existir. Irmãos, agora é interessante que a gente vê alguns pastores que não acreditam nisso, e eles vão falar assim, mas tem palavra que é santuário, não é templo. Meus queridos, o santuário estava onde? Vocês sabem onde o santuário estava? Ele só podia estar num lugar. Qual lugar? No templo. Irmãos, é triste ouvir isso, os pastores ainda citando o grego.
Isso vai acontecer. A gente queira ou não, tente impedir ou não, isso vai acontecer. E essas coisas estão sendo preparadas para acontecer nos nossos dias, enquanto ainda estamos aqui. Bom, finalizei a primeira parte, vá comigo agora para o texto lá de Ezequiel, capítulo 38. Pode colocar o próximo slide, porque nós vamos falar agora sobre Gog e Magog. Vou ser mais rápido aqui, mas é impressionante como as coisas estão sendo preparadas para isso. Eu não sei se vocês estão ouvindo falar do eixo do mal. Rússia, China, Irã, Síria, esse pessoal lá. Estão ouvindo falar? Presta atenção nesses nomes que nós vamos ler já já na Bíblia. Olha só, vai lá comigo para Ezequiel capítulo 38, leia comigo os versículos 1 e 2, que diz assim, profeta Ezequiel, capítulo 38, versículos 1 e 2. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe-chefe de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele. Meus irmãos, agora aqui, o profeta Ezequiel, no capítulo 38, está profetizando sobre a invasão de Gog contra Israel e a sua destruição, a destruição de Gog. Quando a gente olha para o texto paralelo, é lá Mateus 24, que a gente conhece como princípio de dores, que vai preparar para a tribulação. Nós já estamos vivendo nos princípios de dores, segundo muitos estudiosos. Princípio, mas ainda não é aquele momento. Porque o Senhor vai nos livrar da ira. Porque nós cremos no Salvador que morreu na cruz, e Ele recebeu o juízo que era contra nós, tá bom? Então é isso que está falando aqui. Já pode colocar no próximo slide? Gog, meus irmãos, segundo Gesenius, que é que tem um léxico hebraico que ainda não foi superado, ele vai dizer que Gog é, sem dúvida, os russos. Portanto, Gog seria um líder russo. Eu falei ontem, né? Todo mundo foi contra a Rússia ter invadido a Ucrânia, mas o Kremlin só ameaçou um país, Israel. É isso. Mas olha que interessante, nós temos uma liderança que vai vir da Rússia, que vai ameaçar Israel e que vai atacar Israel. Próximo slide, aí fala terra de Magog. Para alguns estudiosos, a localização deste lugar é desconhecida, enquanto outros dizem que talvez fique entre a Capadócia e a Média, ou talvez o termo se refira aos citas. Quem está dizendo isso? Flávio Josefo, pela informação que ele tinha. Agora, nós estamos falando aqui realmente daquilo que nós conhecemos como a terra, daquilo que foi já o Império Russo e é a Rússia atualmente. Próximo slide. Também fala sobre Meseque e Tubal. Meseque e Tubal corresponde, a grosso modo, a Moscou e Tobolsk. Além disso, meus irmãos, Tobolsk fica às margens de um rio chamado Tobol. Tobol para Tubal. Claro que tem muito mais argumentos aqui, mas o tempo não nos permite. Quem era Meseque? Um filho de Jafé. É um jafetita. É o pessoal, o Jafé foi povoar aquilo que nós conhecemos como a Europa e a Ásia. E não sei se vocês sabem, a Rússia está bem no meio disso tudo. Bom, outra coisa importante, o Gesenius vai dizer que Meseque é identificado como Moscou, a capital moderna na Europa, e que identificou Tubal como Tobolsk, a primeira província russa asiática. Pode passar o próximo. Quando fala príncipe, a palavra em hebraico é rosh. Algumas traduções trazem assim, a nossa traz príncipe, que é justamente essa liderança que vai se levantar contra Israel. Agora, irmãos, quando você lê o Antigo Testamento na Septuaginta, que é a tradução grega, a palavra é Rússia, que é o rosh do grego, pegando do hebraico e transliterando para o grego. Ou seja, nós estamos vendo que os textos bíblicos e os textos extra-bíblicos apontam para esse lugar que a gente lê aqui em Ezequiel, como os russos e a liderança russa. Pode passar o próximo?
Agora, o mais impressionante é o que nós vamos ler aqui nos versículos 3 e 4. Quem vai levar esses inimigos de Israel a se levantarem contra Israel? O próprio Deus. Leia comigo, versículos 3 e 4. E dize: assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos com primor, grande multidão com escudo e rodela, manejando todos a espada. Deus vai incitá-los a se levantar contra Israel. Eu não sei se vocês sabem, lá em Israel é o lugar, depois da Antuérpia, em que se trabalha os diamantes. Eu estive na cidade onde se faz a lapidação e onde tem o comércio de diamantes mundialmente falando. Não sei se eles vão visar isso. Não sei, porque não tem, como eu disse para vocês, ouro, petróleo, diamantes, não. Eles não produzem, mas eles negociam e fazem a lapidação. Só para dar um contexto aqui. Mas, esse pessoal lá do norte, que o mal vem do norte, é assim que os profetas dizem, e se você faz uma linha reta, Jerusalém vai dar onde? Em Moscou. Sabiam disso? Depois é só acessar aí o Google Maps e vocês vão perceber aí, e dar uma olhada, tá bem? Agora, os versículos 5 a 9, quem serão que farão parte do exército do norte? Os seus aliados. Leia comigo aqui os versículos 5 a 9. Persas, etíopes e os de Pute com eles, todos com escudo e capacete, Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma do extremo norte e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Prepara-te e dispõe-te tu e todas as multidões do teu povo que se reuniram a ti, e ser-lhes tu de guarda. Olha o versículo 8 agora. Depois de muitos dias será visitado. No fim dos anos virás à terra que se recuperou da espada e que foi congregada dentre muitos povos, junto aos montes de Israel, que sempre se faziam desertos, mas aquela terra foi tirada dentre as nações e todas elas habitarão seguramente. Então subirás, virás como uma tempestade, far-te-ás como uma nuvem para cobrir a terra, tu e todas as tuas tropas e muitos povos contigo. Eu preciso traduzir para vocês quem são os persas hoje? O Irã. Quem que é o maior inimigo de Israel atualmente, irmãos? O Irã. Aí você tem os etíopes, né, que é Cuxi, você tem Put, que é a Líbia, você tem Gomer, que é na Capadócia, tem a parte da Armênia e a parte da Turquia aqui, quando a gente fala de Togarma. São todos inimigos declarados de Israel. Só para vocês entenderem o que o profeta estava falando que iria acontecer no tempo preparatório para a tribulação. Ou seja, esse é o caminho que prepara para a tribulação. Então eu quero agora pular com vocês. Pode passar o próximo slide? Pode passar. Uma questão de tempo. Aí. Princípio de dores. Tudo isso está preparando o momento da tribulação. Eu quero que você volte comigo então, lá em Mateus, capítulo 24. Agora vamos ler os versículos 6 e 7. O que diz? Jesus falando sobre o período que virá, ele diz: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Esses são os sinais que Jesus respondeu, que apontariam para a segunda vinda dele, que vamos ver amanhã. Pode passar o próximo. Sobre guerras não preciso falar, certo? Então vamos para as pestes. Olha só, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela já mapeou, aliás, para a fome, né? Ela já mapeou a fome no mundo e afirma de que a cada 3 pessoas, uma passa fome por dia, outra é mal alimentada e a outra é bem alimentada. O terceiro grupo somos nós, irmãos. A gente come muito até. Nós produzimos.
nós alimentamos 1 bilhão de pessoas no mundo. Isso é o Brasil. Estão entendendo? Mas tem aquela pessoa que come uma vez por dia, né, mal alimentada, e tem aquela que passa fome. Meus queridos irmãos, acho que não precisa também dizer muito sobre isso, porque é evidente. Não estou falando que não tem comida. Os governos são culpados pela população que passam fome. É claro que isso deve mexer com a gente na questão do desperdício. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas isso já é um outro assunto. Pode passar o próximo slide. E as pestes, irmãos? Nós temos mais de 500 tipos de câncer. Aliás, a gente vai no médico, ele examina a gente, aí quando ele não sabe qual é o nosso problema, ele fala o quê, irmãos? Me perdoe os médicos aqui. Eles falam o quê, irmãos? Virose. Vocês estão entendendo que o nosso maior inimigo é invisível, são os vírus? Um prêmio Nobel disse isso. E a coisa está aumentando. São as pestes que Jesus disse. Olha o próximo slide. E os terremotos, meus queridos irmãos? Preciso dizer alguma coisa sobre os terremotos? Agora, para finalizar, quando eu era garoto, eu ouvi os mais velhos falando assim, olha só, cada país tem alguma coisa que atrapalha, que é o desafio, né? Por exemplo, o Japão tem os terremotos, os Estados Unidos tem os furacões e nós temos os políticos. Deixa eu dizer uma má notícia para vocês. Nós estamos tendo terremoto também. Preciso falar da tragédia no Sul? Preciso falar do terremoto no Chile, que fez tremer a Avenida Paulista? Preciso falar do terremoto que teve em Recife? Essas coisas estão acontecendo aonde? Em todos os lugares. Eles deram um nome moderno, que nós conhecemos, né, anos atrás, chamado tsunami. Essas coisas estão acontecendo como sinais da volta de Cristo. Na questão da guerra, da fome e das doenças. Tudo isso vai preparar o tempo chamado angústia de Jacó, que vamos ver amanhã à noite. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. O pastor Fabiano vai chegar e ele vai estar orando por nós.